O programa Mulher Capital Brasília de hoje traz ela ou eu, não sei, Ana Paula Marra. Tudo bem, Ana? Oi, Ana, nossa, que prazer estar aqui com você. Eu já gosto muito do meu nome, então quando eu vejo uma outra Ana Paula, uma mulher forte, que inspira, é muito bom a gente estar aqui junto. E obrigada por esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre mulheres. Ana Paula Marra, o nome tem a ver com a pessoa? Com certeza. Eu falo que não é um Marra que remete à arrogância, é um Marra que remete muito mais à firmeza. Então, assim, eu sou uma mulher muito confiante, que falo de uma forma muito firme. Então, geralmente, quando eu quero, eu faço tudo que está ao meu alcance e, às vezes, até o impossível para conseguir. Um Marra de conquistas, né? Exatamente. E conquistas que vieram com o tempo. Advogada, foi secretária no governo. Me conta um pouquinho dessa pasta no governo do Ibanez. Isso. Ô, Ana, eu sou mineira, lá de Coromandel. E aí eu passei por Patos de Minas, Uberlândia e vim para Brasília. Cheguei aqui, eu já era formada, então eu fiz a minha OAB, consegui me tornar advogada. E aí naquele momento aconteceu uma coisa que mudou completamente o caminho, né, a minha vida. Eu iria fazer concurso público e eu conheci o governador Ibanez. E aí naquele momento ele me deu minha primeira oportunidade de emprego. Então eu advoguei no escritório do Ibanez, advoguei por 5 anos como advogada na área de direito de família, e quando ele me ligou dizendo assim, eu vou ser governador do Distrito Federal, eu falei assim, chefe, para que isso? E aí eu confesso que naquele momento eu nunca imaginei que aquele meu chefe, que era, digamos, apenas um advogado, mas muito bem sucedido, iria um dia se tornar governador do Distrito Federal. E ele me chamou para o governo. Eu estava como subsecretária na Secretaria de Economia, e aí ele nomeou a primeira-dama Maiara Noronha Rocha para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E naquele momento que ela iria assumir a secretaria, ela me convidou para ser secretária adjunta. Só que eu confesso que foi talvez um convite que me marcou muito, porque foi exatamente nesse mesmo dia que eu tive uma situação que eu convulsionei, e eu estava com meu filhinho de 2 anos e o de 5 ao meu lado, e foi uma situação muito difícil, sabe? Porque eu nunca tinha tido uma dor de cabeça na vida. E, de repente, eu quase morri, entrei em coma. E eu falo que eu sou muito abençoada, Ana, porque eu saí do coma e reagi, meu corpo reagiu no domingo de Páscoa. Renasceu? Eu renasci. Porque você é cristã, você é católica. Eu sou católica, batizada, eucaristia, crismada. Eu falo que o meu único defeito foi não ter casado na igreja, por isso que acabou. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Talvez tempo. não era para ser a pessoa certa. Exatamente. Naquele momento. Exatamente. Né? E renasce uma grande mulher. No domingo de Páscoa, que você frisa bem, e uma nova mulher profissional. Isso, e aí mesmo passando por toda essa questão, eu descobri um tumor no cérebro, do tamanho de um pêssego, era bem grandinho, e aí mesmo assim, passado alguns dias, a Maiara e o Ibanez me convidaram novamente para assumir como secretária adjunta. E eu, com essa marra, aceitei, mesmo sabendo do desafio que eu ia viver na minha vida pessoal. Um momento difícil de saúde, filho pequeno e uma pasta nova na vida. Mas, Ana, eu acho que cada pessoa tem uma forma de lidar com, eu posso até dizer luto, porque ali é uma descoberta de um tumor na cabeça. Então, assim, cada um tem uma forma de lidar. E a minha forma de lidar foi me afogando no meu trabalho. Então, assim, eu entrei de cabeça na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu aprendi muito. E aí eu tenho orgulho de dizer que eu fui a secretária que fiquei mais tempo na história da Secretaria de Desenvolvimento Social, do GDF, do Distrito Federal, nesses 66 anos de Brasília. Eu bati então, conhece muito bem as necessidades do Distrito Federal. Por isso, acontecem novos convites, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esses convites, né? Mas dentro disso tudo, Ana, eu vejo que você teve desafios. Porque você é uma mãe atípica ou não é? Eu não entendo. Você falou para mim assim, Ana, vou te explicar por que eu não sou ainda considerada uma mãe atípica, sendo uma mãe atípica. Me fala.
Vamos lá, na prática, eu sou uma mãe atípica. Eu assumo isso, assim, falo isso com propriedade, porque só uma mãe pâncreas com um filho com diabetes tipo 1 sabe do desafio diário que é essa doença. Só que diabetes tipo 1 não é considerada uma pessoa com deficiência. E por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Porque uma pessoa com diabetes tipo 1, ela não produz insulina. E insulina é um hormônio vital. Então, quem não tem insulina, há 120 anos atrás, morria. Entende? Então, é a ausência de um hormônio que leva à morte. Então, é uma deficiência de insulina e nós que somos mães de filhos com diabetes e os próprios diabéticos tipo 1 que nós temos no Brasil, nós temos uma organização e lutamos muito para que um PL fosse colocado no Congresso, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado. E aprovado, né? Aprovado e vetado pelo presidente. Então, assim, foi um balde de água fria para a gente. Mas o atual presidente que vetou, não é isso? Isso, o presidente Lula vetou e o que me estranha mais ainda é porque nós temos conhecimento de que ele tem uma neta ou bisneto com diabetes tipo 1. Então eu falo assim, ele tem dentro da família e faz isso com essa comunidade. E quando a gente fala desse veto e que nós ainda vamos tentar derrubar, porque a gente está em cima desse assunto, a pessoa tem que ter noção do que é para entender que é sim uma pessoa com deficiência. E quando a gente luta por isso, não é por privilégio para o meu filho. Graças a Deus... Você vem de uma família estruturada que tem condições, como a do presidente Lula, também de cuidar dessa criança. Mas a gente tem que pensar naqueles que não têm. O todo. Exato. Então, assim, eu fico pensando como seria se eu fosse uma mãe pâncreas numa situação de vulnerabilidade social, como são as mulheres que nós atendemos na assistência social. Então, assim, se para mim, que tenho plano de saúde, lutei com o processo como advogada, a gente mesmo foi advogado dessa causa. Então a gente recebe os insumos, a bomba de insulina, o sensor de glicemia, tudo, não vou falar gratuito porque a gente paga o plano de saúde, mas a gente tem acesso à informação. Então, se para a gente, que tem toda essa estrutura, hoje é talvez o melhor tratamento para diabetes tipo 1, é o que o meu filho usa, que é bomba de insulina e sensor de forma conjugada, imagina para quem nem sabe que existe uma bomba de insulina, para quem nem sabe que existe um sensor de glicemia. Então, o que a gente luta é para que essas pessoas que precisam de mais amparo, seja da saúde, seja educação em diabetes nas escolas. Então, a gente precisa que essas pessoas se tornem pessoas com deficiência para que elas tenham prioridade de atendimento em qualquer situação da vida. E sejam ouvidas, né? Isso. E é o que eu quero. Quando a gente pensa em projeto político, eu penso que a gente precisa dar voz para aqueles que não têm. E diabetes tipo 1 é uma minoria, Ana. É uma minoria, porque todo mundo conhece diabetes tipo 2, mas a diabetes tipo 1 é mais ou menos 10 mil pessoas, né, famílias aqui no Distrito Federal que estão acompanhando essa doença. Então eu, por exemplo, quando foi o diagnóstico do meu filho, eu não tinha noção do que era, Ana. Eu não tinha noção, e o fato de eu não ter informação naquela época fez o meu filho quase entrar em coma. Então ele quase morreu, porque ele teve uma hiperglicemia, uma cetoacidose diabética muito grave e foi o pior dia da minha vida disparado. Com certeza, eu tenho total certeza disso, porque filho é filho, então é o primeiro no nosso pensamento em tudo que nós vamos fazer. E aí quando você dá voz para essas mulheres, que dá a lei, né? Porque você também é advogada, então você é conhecedora daquela lei, sabe a facilidade, tornou um pouco mais fácil conhecer o que você podia e o que não podia, né? Naquele momento. Sim, exatamente. E só que é uma doença que, digamos, é mais para a área da saúde. O que a advocacia naquela época me ajudou foi que nós mesmos poderíamos fazer o processo, negociar com o plano, e a gente perdeu em primeira instância. Então você vê assim, o próprio juiz não tinha o conhecimento sobre aquela doença, porque não tem juiz que conhece a doença e que não canete a favor daquela criança. E a gente perdeu em primeira instância, conseguimos despachar com o desembargador e nós conseguimos o tratamento através desse processo.
E é um processo caro. Eu imagino. É um tratamento caro. Porque você vê a insulina, aquela coisa todos os dias. E é Só uma a necessidade, bomba. né? E uma necessidade. Uma necessidade diária, 24 horas por dia, dia e noite, toda hora, o tempo todo. Para você ter uma noção, o tratamento do meu filho, se fosse para eu pagar do meu bolso, é em torno de 4 a 5 mil reais. Aí uma pessoa que vive de um salário mínimo morre. Exatamente. A criança morre. Isso. E aí ela depende do fornecimento de insulina no SUS. E muitas vezes falta insulina. Então, quando eu escuto na imprensa de que está faltando insulina, eu juro, eu choro na minha casa. Eu choro na minha casa porque eu não consigo imaginar. Já viu quando você vê filmes... O seu filho sem. Imagina. Não, Ana, você já viu aqueles filmes de desastre? Então, assim, imagina um tsunami, imagina um furacão, um tornado, alguma coisa desse tipo. Eu fico imaginando isso acontecendo. Graças a Deus a gente mora em Brasília. Espero que a gente nunca tenha esse tipo de coisa aqui na nossa cidade. Mas eu fico imaginando uma situação totalmente imprevista, e levando a insulina do meu filho, acontecendo alguma coisa, a bomba sumindo e cadê a insulina? A falta em algum momento. A falta em algum momento no sistema. Pandemia, isso foi uma preocupação. A gente comprou mais insulina. A gente recebia, mas a gente comprou um pouco mais. Porque estava tendo greve de caminhoneiro, falta de... Aí eu falei assim, gente, insulina não pode faltar. Então, assim, se a gente que tem esse discernimento, essa coisa de acompanhar ali muito bem o tratamento, se a gente passa por esses medos, eu não consigo imaginar o que seria criar uma criança com diabetes tipo 1, passando por dificuldades financeiras, com dificuldade de acesso no SUS. Então, quando a gente luta para que pessoas com diabetes tipo 1 se tornem pessoas com deficiências, não é busca por privilégio. É garantia de direito para que essas pessoas tenham prioridade de atendimento em qualquer rede pública de saúde, educação ou segurança pública, o que seja. É um todo. É um todo. É um todo. Não é a Ana Paula, não é o filho da Ana Paula. É o todo que faz parte de uma história. Existe uma Ana Paula, como você falou, uma mineirinha que chega aqui, advogada, trabalha, e existe uma Ana Paula que foi secretária. Existe esses dois momentos muito claros. Qual é a sensibilidade que essa secretaria te traz para o dia a dia? Nossa! Porque você lidou com os desafios. Sim, eu acho, Ana, o fato da diabetes do meu filho e o fato do meu tumor me tornou uma pessoa muito melhor. Apesar dos desafios que eu passei com 2 doenças bem difíceis, eu sou diagnosticada com epilepsia, então a qualquer momento eu posso passar por uma situação com uma crise convulsiva, mas eu tomo remédio todos os dias, de manhã e à noite, para que isso não aconteça, e tento ter uma rotina mais equilibrada, para que eu não tenha pico de estresse e aconteça alguma coisa. Eu já convulsionei dirigindo sozinha num carro, então hoje eu não posso dirigir, porque isso pode acontecer a qualquer momento. E trabalhar, viver com esse medo de ter uma convulsão, de bater a cabeça em algum lugar, de não ter alguém para acudir. Então, assim, é algo que eu trabalhei muito na terapia e eu tenho muita fé em Deus que isso nunca mais vai acontecer comigo. Então, assim, já tem mais de 1 ano que eu não tenho nenhuma convulsão e ir para a secretaria, depois de passar por esse processo, me tornou uma pessoa muito mais empática com as pessoas que a gente atende. Eu sempre tive uma sensibilidade. Olhar diferenciado. Eu sou uma pessoa muito humana. Uma pessoa muito humana. Mas o olhar mudou. Eu acho que as coisas que eu passei me fez ter bem mais sensibilidade de lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, eu sempre me coloco no lugar daquela mãe que está passando por aquela situação. Então, assim, é difícil. Tem muita gente que, às vezes, fala mal dos benefícios e tudo mais, mas eu sou do tipo de pessoa que eu acho que o mínimo que o Estado tem que garantir é comida na mesa e o mínimo de dignidade para que essa família possa ter autonomia e não precisar de nenhum tipo de benefício do governo. Eu vejo, Ana Paula, a sinceridade nos seus olhos, assim, uma docilidade, mas sempre firme no que fala. Eu precisei, eu fiz, eu vou, trazendo segurança, sabendo do que está falando. Então é tão bom quando a gente sabe o que a gente está falando e que a gente viveu aquilo. Mas agora, Ana, a gente vai falar um pouquinho da mãe que tem tatuado
Eu vi aí, você tá mexendo, apareceu uma tatuagem diferente. O que você tem tatuado aí? Então, eu nunca tinha feito uma tatuagem na vida, Ana, e todo mundo acha que isso daqui foi meu filho que escreveu, porque é uma letra bem, Eu digamos, pensei quando eu vi. Sim, isso. Não parece a letra de algum parece. dos meus De filhos? uma criança que escreveu, a primeira vez que escreveu a palavra família. Família, exatamente. Mas o que que aconteceu? Quando eu acordei do coma que eu te falei, no domingo de Páscoa eu acordei, eu lembro até o nome do médico, ô Ana. Eu acordei entubada, com sonda para comer, com fralda, eu amarrada, porque quando você tem convulsão você pode se machucar. Então eu acordei numa situação muito vulnerável. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu lembro que o médico falou: meu nome é Dr. Vitor, você passou mal e tá tudo bem, você vai ficar bem. Só que, Ana, imagina, eu fui dormir e eu acordei Amarrada. 5 dias depois nessa situação. E aí eu não estava entendendo. E aí eu fazia assim, aí eles tentando me desentubar, só que eu estava muito movimentada, muito agitada. Aí eu fiz assim, ó, eu estava amarrada, eu fiz assim. Como eu estava muito agitada, eles estavam tentando me manter parada. Eu fiz assim. Eles soltaram as minhas mãos e me deram uma folha. E eu escrevi: cadê minha família? Forte. Então, porque só quem passa por situações entre vida e morte, que foi o que eu passei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é os nossos filhos, são os nossos pais, os nossos irmãos. É ali que você vê o tanto que família é o mais importante da nossa vida. Que eu só pensava: cadê alguém que eu gosto? Cadê alguém que eu amo? Cadê alguém que eu confio? Parecia um pesadelo. E aí, eles falaram: eles já estão vindo, eles vão chegar. Só que eu não estava entendendo. Então, enquanto não chegou, minha mãe, meus filhos não puderam ir, porque ele estava na época da pandemia. Mas eu demorei a entender o que estava acontecendo comigo. Demorei muito. Eu acordei bem aérea, assim. Aérea não, acordei completamente maluca. Sem saber, não Sem tinha sentido, entender. nada sem Exato, sentido. Você foi acordei dormir, muito você foi isso. Eu fui dormir. dormir. E aí depois, Ana, veio o medo de dormir. Ainda teve esse momento. Isso. Aí depois vinha o medo de dormir. Aí eu precisei tomar muita medicação. Eu nunca tive problema para dormir. Mas depois disso, Rivotril não dava, Zolpidem não dava. Você vê que os remédios mais fortes não me faziam dormir. Aí depois que eu saí do hospital, que eu fui tendo noção, que me explicaram que o tumor que eu estava era benigno, porque a primeira orientação era de que seria um glioblastoma. E um glioblastoma é um câncer Maligno, severo, né? Ele é é maligno. um câncer severo. Mas aí o meu tumor era benigno e ele ficava numa região que dava para fazer a cirurgia. Aí, anos depois, eu fiz a cirurgia, eu fiz 2 neurocirurgias, eu tenho quase 40 pontos de fora a fora aqui na orelha, até aqui, mas o cabelo tampa. E esse família foi para me lembrar todas as vezes que eu me senti fraca, todas as vezes que eu me senti com vontade de desistir, fica bem na minha frente. Então, assim, eu nunca vou desistir. Eu nunca desisti. Então, assim, eu não sou uma mulher que desiste. E Eu não vou Brasil? desistir. Nunca vou desistir. Eu tenho certeza disso, Ana. Eu acho que O seu nome já traz uma batalha, Ana. Né? Então, assim, eu tenho certeza, convicção que você veio para um trabalho novo, um momento novo. E aí surge Ana Paula Marra para a política. isso. Você aceita um convite de ser secretária. E depois, Ana Paula Marra aceita o convite de ser pré-candidata a deputada distrital. Missão de coração, missão por Brasília. Eu acho, Ana, que é interessante falar com você sobre esse assunto, porque talvez eu possa colocar que a minha principal pauta são as mulheres, porque eu tive a experiência com assistência social, mas eu não sei se as pessoas sabem que praticamente 90% do público atendido nos programas sociais são mulheres, a maioria mães solos, que cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, assim, eu, graças a Deus,
tive o meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele é muito presente na vida dos meus filhos, mas a realidade que a gente atende na secretaria é outra. Então, eu quero te contar uma coisa, que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito na Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando uma mulher em risco de feminicídio, risco de vida, buscava um CRAS, um CREAS, qualquer equipamento da assistência social, nós temos um auxílio que chama Auxílio Vulnerabilidade e o benefício excepcional. Um é de R$ 408 e o outro é de R$ 600. Aquela mulher ou sai de casa correndo, ou sai de casa com o filho no colo, ou sai de casa expulsa, ou sai de casa espancada, e ela busca uma unidade nossa. Antes da minha gestão, isso era pago em torno de 60 dias. Eu consegui construir um fluxo processual e hoje uma mulher em risco de vida recebe seu benefício social em 24 horas. Então, são coisas que nós fizemos e implementamos na secretaria que fizeram a diferença. Salva vidas. Salva vidas. A gente sempre fala que saúde salva vidas, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social também salva. A gente tem um trabalho muito de prevenção dos riscos sociais, mas para pensar, se ali ela não tem R$ 1.000 para alugar um lugarzinho. Naquele momento. Para comer. Para comer. Ela vai voltar. Ela volta para casa. Ela vai voltar. Ela volta para o ciclo de violência e a gente não consegue ajudar essa mulher. Depois vem uma situação de feminicídio e aí, o que nós como Estado fizemos? Então, eu tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance para melhorar esse fluxo daquela mulher que está em risco de vida ali, receber um benefício de uma forma mais célere. E aí, quando eu coloco meu nome à disposição como candidata a deputada distrital, é porque muitos políticos falam, eu fiz. Então, assim, eu sei exatamente o que é fazer gestão, eu conheço aquela secretaria como poucos. Então, eu quero continuar o trabalho que foi feito na Secretaria de Desenvolvimento Social pelas pessoas que precisam mais do amparo estatal. Um dos pontos que eu mais coloco como proposta de ser deputada é um investimento na assistência social. O governador Ibanez quase triplicou o investimento na assistência social, mas a gente precisa de muito mais. Porque a gente vê a realidade das pessoas. Não adianta a gente fechar os olhos de que ainda não tem mais pobreza no Distrito Federal. Precisa dessas leis que apoiem o executivo. Exato, e o orçamento é discutido na CLDF. Então, eu quero ser a voz da assistência social para discutir orçamento para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Porque pela vivência que eu tive durante esses 6 anos, eu sei que nós precisamos de mais orçamento. Entende? Então, se tem um lugar que eu defendo e que a gente não tem que economizar orçamento, é para garantir direitos das famílias mais vulneráveis. É isso. E isso mostra a preparação. Não caiu de paraquedas. Né? Porque tem assim, tem que ter mais mulheres na política. Tem que ter mulheres na política, sim, mas mulheres preparadas, que saibam que quando estiver com a caneta na mão, o que vai fazer. Porque não é só pegar a caneta. É fazer. É isso. E aí eu tenho essa pauta do diabetes tipo 1, então eu quero dar voz a cada mãe pâncreas que passa pela mesma situação que eu, para a gente tentar melhorar. Eu queria muito implementar um projeto grande de educação em diabetes, para que nenhuma criança que comece a beber muita água, fazer muito xixi, comer demais, ficar meio molinho, essa criança, ela tem diabetes tipo 1. E a gente precisa divulgar isso. A gente precisa ter cartilha disso em todas as escolas, UBSs e em qualquer lugar. Porque para que nenhuma mãe passe o trauma que foi o diagnóstico do Henrique. Estava com uma criança de 20 dias no braço, que era o meu caçula, Lucas, e o Henrique estava na UTI, recebendo muita furadinha. Para descobrir. Para descobrir. O que gasometria, Ana, gasometria é um dos exames mais dolorosos que existe, que é tirar o sangue direto da artéria, sabe? E o meu filho, com 3 aninhos, passou por tanta situação. Ana, eu lembro quando ele estava na cama, cheio de acesso, com os 10 dedinhos da mão e do pé todinhos furados. Quando a gente abria a porta, eu amamentava o meu caçula e ia para o hospital. Meu ex-marido ficava com ele lá no quarto. Quando eu entrava, que eu abria, o olhar assustado e de pânico de um menininho de 3 anos com medo de exame e de ser furado, que era essa gasometria.
E eu imagino que quando você chegava era a segurança, o Porto Seguro. Aí a hora que ele via que era eu, abria um sorriso, pensava, não, a minha mãe não vai me furar. Não é E aí a hora que sai do hospital, a gente precisa furar todos os dias, umas 8 vezes no dia. Eu quero que essas mães sorriam que nem você, Ana. Ai, obrigada. Eu quero que essas mães possam ter a oportunidade que você teve para os seus filhos. E eu quero ver isso acontecer. Então a gente tem que fazer a diferença. E como fazer? Isso. Ô, Ana, olha só. Já tem países muito mais desenvolvidos que o Brasil que quando tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, aquela família tem a escolha de uma bomba de insulina com um sensor ou a caneta de insulina com um sensor. Aqui no Brasil, quando a gente descobre o diagnóstico, é uma burocracia gigantesca para ter acesso à insulina, a glicosímetro, a coisas básicas do diabetes. Então, eu vou brigar, lutar e só vou ficar tranquila e satisfeita quando as crianças do Distrito Federal puderem escolher entre usar uma bomba de insulina ou a caneta de insulina. Mineira, brasiliense de coração? Muito. Muito. Eu tenho Brasília tatuado também. Eu vi a catedral aqui. Eu uso a catedral. A catedral, para mim, é o monumento mais bonito do Distrito Federal. Quiçá do mundo. Eu ainda não conheço Paris. Eu tenho a sensação de que a Torre Eiffel tem lá seu valor. Não chega. Mas a catedral, até hoje, do que eu já vi na minha vida, é o que eu acho mais lindo. E eu amo Brasília. Foi aqui que eu escolhi para construir minha família. Foi aqui que eu decidi. Eu não saio de Brasília. Me tirar de Brasília, eu acho que é quase impossível. E eu amo. Aí, o que eu fiz? Eu nunca tinha feito uma tatuagem. Aí, acho que eu... Fez família, pronto. Não, mas foi no mesmo dia. É porque eu acho que ficou aquela sensação assim, nossa, eu quero marcar as coisas que fazem sentido. O que aconteceu no meu momento. Aí, é super bonitinho. Gente, eu não vou mostrar para vocês agora, mas do lado de cá, eu tenho um Y, mas o A é um triângulo, que é a bandeira de Minas. Então, eu tenho um Y de cá, e de cá eu tenho a catedral. Então, assim, eu tenho Minas, porque meu sotaque é mineiro, minha família é mineira. Então, assim, eu tenho minha origem em Minas Gerais, meu pão de queijo, meu queijo, café. Mas quem é que construiu Brasília, amigo? Foi um mineirinho, amigo. Foi um mineirinho. É. Então, não tem nada errado nesse projeto aí. Ana, vamos brincar? Vamos brincar. Uma palavra, por favor. Vamos lá? Bora. Adoro brincar, gente. Mulher Capital Brasília tem esse momento assim que elas me enganam, mas eu finjo que aceito, né? Vamos lá. Ana, mulher. Fortaleza. Bom, muito bom. Religião. Fé. Tudo. Família. Base. Distrito Federal. Capital do mundo. E Ana Paula Marra? Autêntica. Ana, eu quero te agradecer. Quero te agradecer e falar, nessa cadeira só sentam mulheres que eu acredito. Mulheres que têm trajetória, projetos, processo, porque não é só ser mulher. Tem que fazer a diferença. Tem que participar. Tem que ser realmente mulher. E eu vejo em você essa mulher. Então, eu quero te agradecer e dizer, Mulher Capital Brasília está aberto para você trazer a sua trajetória, a sua caminhada. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Eu queria devolver para você essas palavras. Você é muito maravilhosa. Eu vou estar sempre torcendo pelo seu sucesso. Muito obrigada pelo espaço. A gente segue juntas e eu fico à disposição, porque, assim como você, eu queria 10 mulheres naquela CLDF e eu espero que eu seja uma delas. Com certeza, será. Mulher Capital Brasília fica por aqui. Quer saber sobre histórias de mulheres que fazem a diferença no Distrito Federal? Segue a gente. Mulher Capital Brasília.